Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que momento glorioso, né? E nós podemos, sempre que a gente está aqui reunido para os cultos de oração, eu fico muito feliz, porque é um momento onde a gente se reúne, cada um nas suas casas, para agradecer, para pedir, para engrandecer o nome do nosso Deus. E isso dá para nós uma confiança, uma estabilidade emocional e espiritual muito grande enquanto povo de Deus, enquanto povo da Igreja Batista Nova Canaã, Sorocaba. É cada um na sua casa, na sua localidade, mas estamos reunidos com o mesmo pensamento de agradar a Deus, de louvar a Deus e de agradecer a Deus. E é nesse sentido que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. O tema da mensagem é Vivendo os Princípios da Páscoa, né? Será vários textos aí que eu vou estar pontuando, né, durante a reflexão, mas basicamente a base, né, da mensagem está em Êxodo capítulo 12 e 13, certo? Que é o evento final ali da última praga no Egito e, consequentemente, da libertação do povo daquela opressão. Então, esse evento da Páscoa, né, que se aproxima para nós, ele tem um significado muito importante, porque ele representa um momento da libertação do povo que esteve escravizado no Egito por mais de 400 anos. Porém, essa libertação ela vai acontecer num enredo que também é muito significativo, num momento histórico muito significativo, né? Os irmãos devem se recordar que foram sucessivas pragas, né, tentativas ali de que o faraó libertasse o povo, e isso não aconteceu. E esse momento ele vai chegar exatamente com algo que é muito doloroso, com algo que é muito penoso, porque naquela noite da Páscoa muitas pessoas choraram, todas as famílias perderam alguém, exceto as famílias que criam em Deus. Então, no nosso tempo, né, e agora fazendo um recorte bem longo, no nosso tempo, esse evento ele está inserido no enredo da Semana Santa. Mas afinal, quando a gente fala sobre Semana Santa, o que a gente está se referindo, né, enquanto santo? E se é santo, porque muitas vezes não é respeitado, porque não é dado o devido respeito. Então, o meu objetivo é compreender, né, como esses princípios, né, que nortearam ali o povo no Egito, como esses princípios são importantes, quais são esses princípios e de que maneira a gente pode estar vivenciando no nosso dia a dia, não apenas na semana dita, entre aspas, santa, mas todos os dias da nossa vida. Porque, embora alguns desses elementos não estejam mais presentes, né, e esses elementos eu me refiro aqui ao sacrifício, né, na ocasião foi realizado um sacrifício, um animal foi morto, o sangue foi utilizado, e a gente vai estar comentando sobre isso daqui a pouco. O princípio permanece. Então, a imagem aquele símbolo, né, para nós, ele não tem mais o mesmo poder de significado, mas o princípio por trás daquilo permanece, porque o sistema sacrificial ele foi abolido, né, com a morte de Jesus na cruz, de forma única e definitiva. Porém, o profeta Jeremias ele vai dizer para nós que esta é uma nova aliança. É uma nova aliança que não é mais no sangue, né, na morte de algum animal, mas é uma aliança na qual Deus vai imprimir na mente e no coração dos homens, né, das mulheres, de todos os seres humanos. Deus vai imprimir a sua vontade e
dessa forma eles, as pessoas, elas serão o seu povo. Então não seria mais a partir do sacrifício, mas a partir daquilo que Deus colocaria no coração. E Deus continua falando por meio do profeta, no capítulo 31, profeta Jeremias, e o versículo 34, ele diz que não será necessário também ensinarem mais aos seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Isso é um fato. Todas as pessoas têm algum conhecimento sobre Deus, seja para render graças, seja para acusá-lo, seja para levantar alguma dúvida ou alguma suspeita. Todas as pessoas, elas têm algum conhecimento sobre Deus. Por quê? Este conhecimento está revelado na palavra de Deus. Então, dessa forma, todas as pessoas têm um conhecimento mínimo que seja a respeito de Deus. E isso vem exatamente daqui, dessa história que foi sendo passada de geração em geração, de geração em geração. Porém, muito dos significados se perderam com o tempo. Então, esse é o objetivo nosso: resgatar os princípios para poder vivenciá-los de forma autêntica e não apenas, por essa imposição cultural que ocorre no nosso tempo e que muitas vezes norteia e acaba de modo sutil entrando no nosso dia a dia, entrando nas nossas orações, entrando nos nossos pedidos, nos nossos agradecimentos, e aí se torna um perigo. Então, essa é a ideia: trazer autenticidade para a nossa vivência com Deus, refletindo esse período da Páscoa, autenticidade e vivacidade, trazer a mensagem como ela se apresenta, da maneira viva e real da mensagem de Deus. E para isso a gente vai ter alguns momentos, O primeiro momento eu vou estar refletindo aqui de modo mais histórico, fazendo um breve panorama do Antigo Testamento, para a gente poder situar esse evento da Páscoa. Depois a gente vai falar um pouco sobre Jesus, sobre a nossa situação, e por fim a gente chega a de fato refletir sobre os princípios. Então, desde os dias em que os hebreus saíram do Egito, até a última profecia da Bíblia, passou-se mais de 1 milênio. E quando Deus tira aquele povo da opressão, da libertação, conforme Êxodo 3:6, Deus ouviu o clamor do povo e veio para libertá-los. Então, quando Deus tira o povo, esse povo ele carecia de uma identidade, porque eles estavam acostumados a viver conforme os padrões do Egito. Então, o Egito, como era a vida no Egito? Havia uma pluralidade de deuses, uma pluralidade de costumes, uma pluralidade de ideias, E Deus vai começar a trabalhar no povo a partir daquele momento em que ele os tira do Egito, para imprimir neles uma nova identidade, para imprimir neles uma nova característica de vida, que seria a característica de vida do povo de Deus. Então Deus ensinou como esse povo poderia se relacionar com ele, orientou-lhes quanto ao tratamento com o próximo, incluindo os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que nas outras nações não recebiam o mínimo tratamento. Então Deus vai utilizar o seu povo para, então, e diz: olha, vocês devem também cuidar do estrangeiro, vocês também devem cuidar do órfão, vocês também devem cuidar das viúvas, porque eles também são pessoas, eles também fazem parte, eles também são criação minha. Então está colocando todas as pessoas na mesma esfera do amor de Deus, que a gente lá no Novo Testamento vai entender em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, Deus, além disso, faz com que eles construam um tabernáculo para adoração e, através de diversas leis, os orienta para essa conduta ética, que então seria importante para nortear o modo de pensar, de ser e de viver. E nisso se revela que Deus está cuidando intencionalmente do seu povo.
Deus está interessado de maneira intencional. Mas a gente sabe de algumas coisas. O povo murmurou. O povo quis voltar atrás. O povo quis, em algumas situações, até matar Moisés. Ó Deus, o povo está querendo praticamente me matar aqui. E isso é muito interessante, porque apesar disso, Deus não deixou de ser misericordioso com o povo. Deus não deixou de amar o povo. Por quê? Porque carecia de uma identidade, carecia de um treinamento, né? E eu creio que esse treinamento acabou durando bastante tempo. Se a gente acha um pouco cansativo uma faculdade de 5 anos, de 3 anos, que dirá um treinamento de 40 anos. Então, foi bem cansativo, mas necessário para que o povo, então, pudesse aprender. Mas será que eles aprenderam? Será que eles aprenderam da soberania de Deus? Será que eles aprenderam dessa nova característica de ser povo exclusivo de Deus? Bom, a gente sabe que, passado o tempo do deserto, o povo chega na terra prometida, e quando eles chegam, eles vão pedir um rei. E quando eles pedem um rei, e eu acho isso muito interessante, Deus falando ao profeta Samuel, ele vai dizer: eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Então conceda ao rei. E mais uma vez, Deus mostra misericórdia para com esse povo. Porque eles saem do sistema da teocracia, né, onde Deus governava, e entram no sistema da monarquia com todos os seus tributos e pesos de vida que aquilo legava, né? Então Deus concede um rei, apesar dessa rejeição. Mas a gente sabe que um rei humano jamais seria capaz de ser misericordioso, compassivo e justo como é o nosso Deus. Então, o que vai acontecer dali para frente? Uma história de decadência. A monarquia, né, isso eu estou resumindo séculos em palavras, mas a monarquia ela vai se enfraquecer, o reino vai se dividir, e aí, naturalmente, quando se divide um reino, vem a ruína. Por quê? Porque os povos se enfraquecem, cada um começa a lutar por aquilo que ele acha que é melhor, e foi isso que aconteceu. Cada um queria subir no reino, às vezes tinha dois brigando entre si, do mesmo povo, e isso enfraqueceu. Então o reino se divide, o povo é vencido, e nesse período, Deus levantou quem para falar ao seu povo? Entre a figura do profeta. E o profeta tinha se concentrava em duas coisas básicas. A primeira era a denúncia, era apontar o erro do povo. E não apenas do povo, o profeta também falou contra outras nações, mas tinha essa característica principal de apontar o erro, de denunciar o erro e de falar aquilo que Deus deseja falar, né? Então a gente vai encontrar de maneira muito abrangente, e Deus falou, e Deus disse, assim diz o Senhor, né, nos textos dos profetas. Mas eles também falam em muitos textos de esperança, e essa esperança vai exatamente no ponto crucial da obstinação do coração do povo, porque apesar de todo esse contexto de murmuração, de reclamação, de queda do império, de briga interna, Deus continua amando o seu povo. E a mensagem de esperança do profeta vai exatamente se concentrar nesse sentido. Porque é em meio ao sofrimento que essa palavra vai ter significado. Então a gente vai ouvir Deus falar pela boca do profeta Isaías, por exemplo: virá o príncipe da paz, haverá um remanescente de Jessé, haverá um reino de justiça, haverá também consolo para o meu povo.
e eu os farei viver um ano aceitável. E a gente estudou recentemente que Jesus concretizou essa mensagem, né, quando ele fala: eu vim, aqui se cumpriu a escritura, lá em Lucas 4. Mas Deus também falou por meio do profeta Jeremias, num tom extremamente poético, que apesar de todo aquele sofrimento, de toda aquela dor que o povo passou, de todo aquele resgate de Deus, de todos os sucessivos erros que culminaram com a queda do reinado, ele vai falar lá no seu livro de Lamentações, né? As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada dia. Isso é uma maneira muito poética de dizer: Deus continua sendo bom, apesar de mim, apesar de você, apesar de nós. Deus continua amando o mundo. E toda essa esperança profetizada, ela deveria ser concentrada em quem? Na pessoa de Jesus. No Emanuel de Deus, no Deus que virá, e que João vai dizer: o verbo se tornou carne. O verbo encarnou. Isso ganha todo sentido para nós. Quando a gente se voltar aqui daqui a pouquinho para falar sobre o Cordeiro da primeira Páscoa e fazer esse paralelo com Jesus, todo o significado está nessa presença carnal, humana de Cristo. Então, as palavras que descrevem esse breve panorama do Antigo Testamento são libertação, misericórdia e graça. E a evidência disso está nos atos que Deus realizou no meio do povo. Ele demonstrou soberania sobre os outros deuses. Ele demonstrou domínio e poder sobre diversos eventos climáticos. Quando Deus abre o mar, quando Deus para, quando Deus envia a nuvem, quando Deus envia a coluna de fogo. Deus demonstrou poder sobre animais, pessoas, sobre toda a criação, de tal modo que é impossível a gente ler essa história e não chegar a uma conclusão: esse Deus realmente é muito poderoso. Então, a gente chega ao fim desse panorama com isso em mente: esse Deus realmente é muito poderoso. E a gente agora faz um recorte para o Novo Testamento, onde o autor aos Hebreus vai falar: por muito tempo Deus falou várias vezes e de muitas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas, e agora nestes últimos dias ele falou por meio do Filho, o qual designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho de Deus se encarnou. E sobre esse Filho de Deus, João Batista, o último profeta, vai falar: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegamos em Jesus, na plenitude do tempo, em que o Pai envia o Filho, o Messias, o Cristo. E conforme o evangelista Lucas nos relata, a vida de Jesus se dá exatamente no tempo histórico em que Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano. E naquele tempo havia uma intensa expectativa sobre a chegada do Messias. Um Messias que redimisse o sofrimento e a exploração sofrida pelo povo. E é interessante como esse contexto de exploração na história da humanidade, ele é contínuo. Vez por outra a gente continua a ouvir falar dessa exploração. É até sobre nós, que talvez temos uma qualidade de vida melhor. Nós continuamos a pagar altos impostos. Temos uma carga tributária gigantesca. Então, essa exploração sobre as camadas mais vulneráveis da sociedade, elas continuam acontecendo. Contudo, a vida de Jesus, ela se opõe tanto ao cenário bélico que era anunciado, que era esperado, quanto a todas as outras expectativas. Por quê? A existência de Jesus vai se dar numa família pobre, numa cidade pobre,
né? Acredita-se que em Nazaré, por exemplo, na época de Jesus, tinha 700 habitantes. Era uma região pobre. E essa sua existência, né, que vai envolver o ministério, torna Jesus completamente diferente, né, contrário às expectativas que o povo tinha em relação ao Messias. E aí, Jesus inicia o seu ministério na região da Galileia, curando, fazendo milagres. Em seguida, ele vai para a região da Judéia e depois ele parte resolutamente para Jerusalém. E Jesus tinha um foco, tinha uma missão a cumprir e ele estava resoluto, estava condicionado a cumprir. Qual era essa missão? Eu vim buscar e salvar o que está perdido. Jesus assim resume o seu princípio missional, né? Entretanto, esses ensinos e curas, né, essa maneira de agir que Jesus preconizou, ela foi observada e ensinada aos discípulos por ele mesmo, e que a partir dali, todo aquele que confessasse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a partir dali, todos aqueles que negassem a si mesmo e assumissem um compromisso de estar com Cristo na caminhada, apesar de todas as suas dificuldades, num caminho também irresoluto, isto é, um caminho em que eu abro mão de fazer a minha vontade, em que eu saio do ego, a fim de cumprir o propósito para o qual Deus me chamou. Então, o ministério de Jesus, ele vai envolvendo, ele vai caminhando, ele vai continuando até chegar em Jerusalém. E essa história, que é a história da redenção humana, ela culmina numa cruz, numa coroa de espinhos, ela culmina em insultos: desce daí, cura, te salva. É uma história que termina com pregos nas mãos e nos pés. É uma história também que culmina com derramamento de sangue e lágrimas. Porém, foi o sacrifício santo e perfeito que estava ali naquela cruz. Então não surpreende o fato de que todos quantos são convencidos pelo Espírito Santo de que o Criador se fez homem e de modo único possibilitou a remissão dos pecados através do sangue. Ali na cruz, a gente agora tem, né, os dois lados. No Antigo Testamento, um sistema sacrificial, onde um cordeiro foi imolado, foi sacrificado. No Novo Testamento, a revelação de Deus nos apresenta Jesus como esse cordeiro de Deus, capaz de tirar o pecado do mundo. Porém, o sangue de Jesus não apenas simboliza esse sacrifício, mas além disso, exatamente estabelece esse elo entre o Antigo e o Novo Testamento, formando assim uma história única e sem precedentes, que possui a sua síntese no versículo que a gente já citou aqui, de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o princípio pelo qual Deus faz todas as coisas. E antes da gente, de fato, chegar aqui nos pontos, né, nos princípios que eu elenquei aqui para a gente conversar rapidamente, é importante também a gente passar por um contexto contemporâneo, para a gente não pegar essa mensagem e simplesmente jogar, né, no vácuo histórico. E aí, de modo bem breve também, John Stott, ele vai caracterizar o nosso tempo em 4 elementos. John Stott caracteriza o nosso tempo através do materialismo, do pluralismo, do relativismo ético e do narcisismo. O materialismo é sobre o ter, sobre o acúmulo, sobre o buscar para si tudo aquilo quanto eu posso ter, para eu mostrar que eu tenho. O narcisismo está relacionado ao ego,
né? Cada vez mais as pessoas buscando mostrarem quem elas são. Olha, eu sou isso, eu tenho tal diploma, eu tenho tal situação, eu tenho um melhor emprego, eu tenho... E isso eu observo muito, principalmente aí nos vídeos, né, das redes sociais, as pessoas cada vez mais, né, apresentando sua vida de luxúria e de glamour, né? O pluralismo, ele vai colocar todas as verdades, digamos assim, fundamentais, que sempre sustentaram e vigoraram durante aí a existência da sociedade, e as coloca como todas com igual valor, quando a gente sabe que elas não possuem o mesmo valor. E é importante, de fato, a gente conhecer o que é verdade e o que não é verdade, para que a gente possa, né, denunciar aquilo que não é verdade, mas que tentam imprimir como verdade. E por fim, o relativismo ético, né, que é aquela situação que gera uma boa parte da corrupção do mundo e afeta a vida de todos nós, né, quando cada um passa ali a buscar para si o que ele acha que é importante, sem haver essa preocupação com as demais pessoas. Além de John Stott, eu separei aqui também algumas outras pontuações. Por exemplo, os sociólogos vão denominar esse tempo como um tempo de liquidez, né, onde tudo é superficial, onde tudo é rápido, né? E um outro sociólogo vai denominar isso como uma sociedade do cansaço, né? Tão líquido, tão rápido, tão feroz e ao mesmo tempo tão sutil, que vai acontecer aquilo que o pregador fala em Eclesiastes, né? Vaidade de vaidade, né? Você corre atrás do vento em muitas circunstâncias. Então, esse nosso tempo, ele tem um espectro muito caótico. Porém, esse mundo ainda permanece alvo do amor de Deus. E para concretizar essa ação, Deus comissiona a igreja, que no poder do Espírito Santo deve sinalizar a presença do reino de modo visível através das obras de justiça que revelam a imagem e semelhança que temos com o nosso Criador. Então, dito isto e feito esse breve panorama do Antigo Testamento, da missão de Jesus e também do nosso tempo, agora a gente pode traçar os paralelos, né, e compreender como os princípios da Páscoa podem ser vivenciados em nosso tempo aqui, né? Nossa vida nesse exato momento em 2023. Bom, e aqui partindo do início do capítulo 12 do livro do Êxodo, a gente vai ter o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. E o primeiro princípio está aqui, que é o princípio da separação, o princípio da consagração e, ao mesmo tempo, o princípio da entrega. E o que significa aqui essa consagração? É o ato ou efeito de tornar sagrado. No início do capítulo 12, Deus está falando do animal. No início do capítulo 13, Deus vai falar dos primogênitos, certo? Então, esse princípio, ele é extremamente importante, né? Tudo começa na consagração. Se a gente não compreende que o que nós temos precisa ser consagrado ao Senhor, nós nunca daremos o devido valor. Então, na simbologia aqui do Antigo Testamento, a utilização do animal, né, essa consagração e o sacrifício era feito de modo integral. O corpo do animal após o sacrifício era assado, né, e aí servia de alimento, fortalecia o povo, deixava o povo alimentado, né, humanamente falando, e o sangue do animal era utilizado com outra finalidade que os irmãos sabem, mas eu não vou colocar agora porque ele vai ser um outro princípio. Então, o animal era utilizado de modo integral. E a vida de Jesus?
ela foi completamente a serviço do Pai? Também. Então a gente consegue compreender esse princípio estabelecido na Escritura, porque o que aconteceu no Êxodo, né, aconteceu de modo perfeito em Cristo. Então, aplicando isso para a nossa realidade, nós devemos consagrar a nossa vida diante de Deus. Nós devemos reconhecer que a glória do que acontece é de Deus. E quando nós reconhecemos isso, nos tornamos vulneráveis, porque aí nós perdemos o controle. Às vezes a gente ora dizendo: Jesus abençoa a minha vida, Jesus cuida da minha família, e aí as coisas começam a se suceder, a acontecer, e a gente não entende. Mas a gente não entregou a vida a Jesus? A gente não consagrou a Ele? A gente não orou pedindo que Ele abençoasse, que Ele cuidasse, que Ele guardasse, que a vontade dEle sobressairia a nossa? Então, quando nós entregamos, o sacrifício precisa ser completo, né? A consagração precisa ser plena, a entrega precisa ser de tudo, como o pastor Jefferson ensina, que é tudo, tudo é tudo. Tudo é tudo. Precisa ser utilizado de maneira completa e plena. E aí o texto prossegue dizendo que se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. E para mim, na minha compreensão, o princípio que sobressai aqui é o da partilha. O da partilha comunitária. É o princípio da comunhão. O povo foi orientado a partilhar do sacrifício oferecido, caso a família fosse pequena. Então a Páscoa, nesse sentido, se apresenta como comunhão. E essa comunhão, ela é oposta ao que nós comentamos do relativismo ético. Ela é oposta porque ela não está interessada em mostrar o que ela tem. Ela está interessada em oferecer e dizer: olha, eu tenho aqui, venha compartilhar comigo daquilo que Deus tem me dado. É um momento de alegria marcado pela obediência e pelo serviço, né? E é muito interessante porque Deus diz assim, versículo 4: compartilhe lá com seu vizinho, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. Então você nem sairia com fome, nem sairia vomitando comida, né? Você deveria comer o que fosse suficiente. Isso é um princípio muito lindo. A gente se reúne, né, no próximo domingo pela manhã, só lembrando, 7 horas da manhã, nosso culto, e aí após as 8h15 a gente vai estar se reunindo, compartilhando comunitariamente, né, nosso momento de comunhão, e cada um vai poder comer conforme puder comer. E é muito lindo porque a gente é chamado a viver em comunhão. O que nós estamos fazendo também é um momento de comunhão. Nós estamos depositando a confiança em Deus e partilhamos com os irmãos os nossos motivos de agradecimento, nossos motivos nossos pedidos de oração, nossos pedidos do coração. E eu fiquei refletindo hoje sobre essa questão do pedido do coração, porque é muito íntimo. E por ser íntimo, você coloca lá, é um pedido do meu coração. E a gente aqui ora por esse pedido do seu coração. Você permite o acesso à sua intimidade através da oração. Veja como é lindo esse momento de comunhão, né? Então, é através dessa comunhão, dessa partilha comunitária que Deus orienta o povo a não se exceder e nem a permitir que falte. O próximo ponto é então o sangue nos umbrais, né? E esse princípio ele revela para nós a fé. A proteção através do sangue, né, no momento em que se concretizou ali a 10ª praga, ela foi muito significativa. Por quê? Na ocasião do Êxodo, ela foi realizada com um cordeiro, com o sangue do cordeiro ou de um cabrito. Na ocasião do tempo de Cristo, foi realizada pelo próprio Cristo, né? Na ocasião do Êxodo, foi um animal sacrificado. Na ocasião de Jesus, foi o sacrifício substitutivo de Jesus, né, por mim e por você. Foi o sangue derramado por todos nós. Na ocasião do Êxodo,
foi o sangue do animal que desviaria o anjo da morte. E na ocasião de Jesus, e para mim aqui foi o principal ponto da reflexão, o sangue de Jesus vence a morte para sempre. O sangue de Jesus olha para a morte e diz assim, como Paulo escreveu: onde está a sua vitória, morte? Jesus assumiu a forma humana, conforme Paulo escreveu aos Filipenses, foi uma forma de servo para derrotar e esmagar a morte. E esse ponto, ele requer fé. Não há outra maneira de crer neste ato sacrificial se não for pela fé. O nosso intelecto não alcança. Por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, o nosso intelecto, ele falha. Porque foi um sacrifício que eu e você merecia. A gente é que deveria morrer. Mas Deus envia Jesus em nosso favor e ele morre de forma substitutiva para depois ressurgir. E nós sabemos, né, o restante da história. E por fim, o último princípio que eu separei aqui, teria muitos outros, não daria para a gente, não apenas em um culto, falar, que é a prontidão para o serviço. Deus requer a atenção do povo. E aí, no versículo 11 do capítulo 12, Deus diz o seguinte: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, pois essa é a Páscoa do Senhor. Resumindo, está alimentado, fortalecido, agora vamos trabalhar, vamos andar. Tem 40 anos pela frente para a gente andar. Tem um deserto inteiro para a gente andar. Em outras palavras, vamos evangelizar, vamos servir. Está alimentado espiritualmente, materialmente, está trabalhando, vamos trabalhar para o reino. Vamos servir ao nosso Deus com aquilo que nós temos. Todos temos um dom. Todos nós temos algo que nós podemos contribuir para o reino de Deus. Então vamos servir. Isso também revela para nós o seguinte: a gente está pronto para ir aonde Deus quiser que a gente vá. O povo estava saindo do Egito, mas eles sabiam para onde de fato eles estavam indo. Qual é essa terra prometida? A gente também não sabe. Eu também não sabia quando eu saí de Recife para Sorocaba. E já se foram 2 anos de luta, de trabalho, de oração. E cada dia tem sido melhor. Cada dia a gente vive mais e melhor pela ação de Deus na nossa vida. Por estar aqui com os irmãos, vivendo em comunhão, partilhando da fé, participando das orações, dos cultos, por estar louvando, por estar servindo, por estar cuidando e sendo cuidado. Então, esses são os princípios que a Páscoa, revela para nós: a entrega, a comunhão, a fé e a prontidão para o serviço. E aqui eu caminho para concluir. Então, a gente pode concluir que vivenciar esses princípios estão para além daquilo que a cultura, e aqui eu não estou generalizando a cultura ela é importante, mas muitos dos princípios culturais para nós, eles não serão úteis. Então a gente precisa ter esse discernimento, tenta nos impor. Por quê? Porque a gente é desafiado a viver com autenticidade e de modo vivo a história da Páscoa. Ela deve rememorar a mão poderosa de Deus sobre a vida do povo do Egito, mas também sobre a nossa vida, sobre as nossas dores, sobre as nossas lutas, sobre o nosso passado, sobre aquilo que Deus está fazendo para nós no futuro, sobre os nossos sonhos, sobre a nossa família. Sem esse sentido, não há significado da Páscoa. O sangue de Jesus foi em vão. E nós sabemos que não foi. Ele morreu, ressuscitou, está vivo com Deus, e isso nos dá paz, nos dá segurança. E dessa maneira a gente pode
Então, agradecer e viver esses princípios, aproveitando também para imprimir nas próximas gerações, ou seja, nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, netos, tudo aquilo que Deus já fez por nós. Então, quando nos felicitarem, né, Feliz Páscoa, ou perguntarem, olha, o que a Páscoa significa para você? Teremos argumentos autênticos para responder. Significa o poder de Deus para libertar e salvar. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida, abençoe os seus sonhos e que cada dia você possa entregar a sua vida. E o que eu posso dizer, venha participar conosco da comunhão, né, dos irmãos, venha participar desse povo, a gente é alegre, a gente tem Deus no coração e a gente prega esse Deus que está no nosso coração. Amém?